Fala, querido Pandolfo. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bom e você? Deixa eu arrumar aqui melhor para ver se a gente melhora a imagem. Fique à vontade. Melhor aí? Agora sim. E aí, Tudo grande bem? mestre? Beleza. Tudo bem, graças a Deus. Boa noite a todos. Maravilha. Se apresenta um pouquinho aí. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre habilidades, capacidades, né? Como eu tô seguindo aí minhas lives. E Perfeito. já passar para você a palavra e falar um pouquinho de você, o que você faz. E o que você estava fazendo agora também, um pouquinho de tempo atrás aí. E me Ma- conta um pouquinho aí do que você eh, gosta de fazer. E fala um pouquinho do seu currículo, do que você já fez também. Bom, aí É vai pra gente. demorar bastante, né? Eu sabia que você ia Mas dizer isso. vou fazer ele bem resumido. Bom, na verdade eu sou professor de idiomas, né? Foi a minha primeira profissão, já dou aula há quase 40 anos, professor de inglês, de espanhol e de português para estrangeiros. De formação, eu sou químico, né, analista de sistemas, e fiz também como curso complementar aí a pós-graduação em bioquímica, além de ter feito o curso de teatro, né, como ator, teatro musical, locutor também. Acho que basicamente já resume bem aí. Nossa, eu sei que tem mais aí nesse currículo. Tem mais coisa, mas vamos deixar resumido. Me fala um pouquinho da sua carreira de ator, né? Eu sei que você já faz algumas novelas, né? Alguma coisa assim, algumas cenas. Fala um Isso, pouquinho já. dessa área sua. Perfeito. Já há mais de 10 anos que eu trabalho com o grupo, né? Nós temos uma página no YouTube, né? O canal nosso que é o Opere TV, também no Facebook. E aí nós fazemos web dramaturgia, então temos novelas, especiais, e mesmo com esse problema da quarentena, da pandemia, nós não paramos, né? A gente continua produzindo e toda semana entram vídeos novos também. Aí eu exercito o meu lado ator e meu lado diretor. Sou a diretora assistente também na produção. Olha que legal. Quanto tempo já tá com essa programação sua? Já que eu estou na Opera TV 10 anos. Há 10 anos. Na verdade, já Legal. 11, né? Foi em 2009. Então, E com essa pandemia, então vocês não pararam? Continuaram gravando? Como que nós foi? não temos gravação presencial, então cada ator, cada atriz está fazendo o trabalho na sua residência, né? Está fazendo remoto, e aí o Leandro, que é nosso diretor, ele faz a edição, a montagem final, e aí nós produzimos os vídeos, mas todos à distância, né? Todos sem contato nenhum de um ator com o outro, né? Interessante. Você tem alguma peça, algo que você já fez, foi conhecido assim, deu um, vamos dizer assim, foi bem conhecido para todos? Alguma peça, algum teatro, algo Eu assim? acho que a mais assistida, pelo menos que eu tenha participado, né, foi nos Menestréis. Nós fizemos a Mansão de Miss Jane em 2010, que é um musical com banda ao vivo, né, e a temática é rock e monstros. Então são todos os personagens eram monstros, e aí tinha uma banda de rock ao vivo e eu era o tio Chico da família Adams. Essa Ah, que teve legal. Foi um sucesso, assim, porque todas as apresentações estavam lotadas, né? Acho que foi um mês inteiro de apresentações, sexta, sábado e domingo, e foi um sucesso mesmo. Uhum. Interessante. E, mas isso faz um tempo já? Quando foi isso mesmo? Isso foi em 2010, na época que eu fazia mais a parte de teatro, também fiz a Terror e Miséria do Terceiro Reich, fiz várias peças, mas aí depois quando eu entrei para a parte de audiovisual, né, para a produção com a Opera TV, então aí eu me dediquei mais à parte de vídeo mesmo. Legal. Assim, já que você está bastante tempo nesse ramo, né, de ator e tudo, quais são as dicas assim, que você daria para as pessoas que talvez estejam começando nessa área? A gente vai entrar em outras áreas também, mas eu vou aproveitar que você está nesse assunto. Com certeza. Quais Bom, eu são as acho dicas? que a primeira dica fundamental é se dedicar. A dedicação é fundamental, muita leitura, né, tem que ter muita atenção, ler o máximo possível de livros, de textos, né, assistir também, isso é muito importante. A pessoa que pretende atuar, ela tem que assistir peças, assistir apresentações, assistir filmes, assistir especiais, novelas, então depende do gênero que a pessoa pretende atuar, que ela pretende trabalhar, é importante que ela conheça bem esse gênero. E quem optar por essa profissão
é uma profissão que você vai ter que estudar sempre, né? Isso para desenvolver uma personagem, para você entender técnicas, para você entender a direção, tudo isso é muito importante. Mas isso, com muito amor, você consegue fazer de uma maneira um pouco menos pesada, né? Certeza disso. Muito bom. E aí, vamos lá, né? Que você tem uma lista enorme de habilidades e capacidades aí de conversar. É porque eu sou mais velho, só por isso. Não sei, às vezes, né, a alma também tem esse viés. Mas me fala um pouquinho aí da sua outra profissão, vamos dizer assim, que seria de professor de inglês, é isso? Isso, eu dou aulas, né, de inglês, espanhol e português para estrangeiros. Ultimamente o foco maior está mesmo no inglês e espanhol, que é o que o pessoal tem procurado mais, né? E quanto tempo você já está dando aula assim? Como que funciona? Eu estou completando 40 anos já. E eu dou aulas, já dei aulas, né, em várias escolas, em cursos, fiz preparação para vestibular, preparação para entrevistas, né, de emprego, intérprete, traduções, tudo que você imaginar relacionado a idiomas, né, no espanhol e inglês, eu já atuei ali, né? Bem interessante. Tem que ter uma boa capacidade de memória também, né? Isso é uma coisa que a gente desenvolve, né? Porque, inclusive, essa é uma pergunta, né, que o pessoal costuma fazer, mas como que você aprende o idioma, né? Então, é uma questão também que depende muito do que você pretende fazer com esse idioma. Se você pretende só viajar, se você pretende fazer mais leituras, se você precisa conversar, se você tem que apresentar algum trabalho. Então, dependendo do enfoque maior, no que você precisa mais, você vai desenvolver. Mas tudo isso sempre é tempo, né? Para que a gente fale, olha, uma pessoa que tem um bom conhecimento no idioma, ela conhece muitas palavras, além de conhecer toda a estrutura básica. E esse vocabulário, essa quantidade de palavras, ela só vem com o tempo. Isso é natural quando a gente aprendeu o português também. A gente não saiu falando todas as palavras e algumas pessoas ficam até limitadas, né, no número de palavras. Mas quanto mais você lê, quanto mais você fala, quanto mais você desenvolve e escreve, melhor você fica, né? E isso realmente é uma coisa que com o tempo você vai evoluindo bastante, né? Uhum. Interessante. E que dica você dá aí para as pessoas que estão iniciando, começando a aprender inglês ou realmente buscam uma língua para aprendizado? Quais são as dicas aí que você pode dar para essas pessoas aí? Perfeito. Hoje em dia é muito mais fácil, né, a gente aprender um idioma em função das ferramentas que a gente tem. Hoje em dia a internet facilita muito, o próprio celular, então nós temos aí muitas ferramentas. Mas a dica principal, se você me disser qual que é a mais importante, é que você tenha dedicação, que você tenha contato com esse idioma pelo menos uma vez por dia, no mínimo, né? Não adianta a pessoa às vezes fazer uma aula por semana ou 2 aulas por semana e o resto do tempo ela esquecer desse idioma. Não tem como, é muito difícil que a pessoa evolua no idioma. Ela vai aprender alguma coisa, mas vai ficar muito limitada. Eu sempre digo, a pessoa que pelo menos vê 15 a 30 minutos por dia de um idioma, ela vai ter uma evolução muito maior do que aquele que não vê todo dia. E se a pessoa se dedicar mais ainda, ou seja, 1 hora, que também não é um absurdo, mas se a pessoa puder se dedicar 1 ou 2 horas por dia, aí realmente a evolução no idioma é muito grande. E mais que nada, sempre estar ouvindo, né, esse idioma, tentando escrever, ler, ter uma participação, ou seja, ouvindo músicas, assistindo programas, para o teu ouvido realmente vá se acostumando, e isso faz com que a evolução seja muito grande, né, dentro desse idioma. Você já morou fora, já foi para outros países? Como que... Eu visitei vários países, nunca morei muito tempo fora, mas já fiquei 40 dias, 30 dias, né, 45 dias nos Estados Unidos, na América do Sul, vários países, né, então isso também ajuda bastante. Se bem que hoje em dia a gente praticamente dentro de casa consegue visitar vários países, né, visitar e conhecer as culturas, isso é muito bacana. Mas o ideal mesmo é poder estar em loco, né, poder visitar o país e ver ali no local como se vive, como se fala, quais são os hábitos, né, e costumes. Que hoje inglês e espanhol, né, é muito importante para as carreiras das pessoas, né, profissionais principalmente, pessoas que estão em alto cargo aí, ou mesmo trabalham em multinacional. É importante o desenvolvimento dessas habilidades linguísticas, né? Isso é fundamental, porque inclusive eu tenho, no ano passado, nos últimos 2 anos, né, eu fiz muitas preparações, né, de alunos para entrevistas, e a gente percebe que, por exemplo, altos cargos, né, de altas, por exemplo, diretoria, né, uma gerência de multinacionais, às vezes o funil, né, quando a pessoa vai para essa vaga,
sobram 2 ou 3 candidatos e os currículos são muito bons, ou seja, a formação, a experiência que esses profissionais têm é altíssima. E o diferencial vai estar justamente no idioma. Por incrível que pareça, como os currículos são tão bons, né, e eles as capacidades deles são tão próximas, o que acaba diferenciando, às vezes, o que vai fazer a escolha, né, desse profissional vai ser o conhecimento maior ou menor de um idioma, né, de um segundo até um terceiro idioma. Isso passa a ser também um fator fundamental para ser realmente aprovado, né, nessa entrevista final. A gente passou pelo processo aí de quarentena, tudo. Você acha que em casa você consegue se focar? Como seria essa pessoa para estudar um inglês dentro de casa, por exemplo? Quais são as dicas que você dá para uma pessoa que está estudando dentro de casa? Hoje em dia, eu acho que a pessoa tem que ter muita disciplina, na verdade, né? Porque da mesma forma que facilita muito a gente aprender alguma coisa, não só um idioma, mas qualquer coisa que a pessoa se dedique, né, que ela queira aprender, eu não preciso sair da minha casa para aprender qualquer coisa. Praticamente hoje em dia, lógico, as coisas que precisam de uma prática é um pouco mais difícil. Mas, por exemplo, aprender um idioma é uma coisa que você pode começar do ponto zero e ficar até fluente. Se você começar a fazer dentro da sua casa, você precisa ter um bom material, você precisa ter um professor, né, que faça eventualmente a correção, que te escute, que vai explicar técnicas, né, que vai ver a dificuldade que você possa vir a ter de um fonema, né, de falar determinadas coisas. Mas é aquela primeira dica que eu dei. Quanto mais você se dedicar, quanto mais tempo você dedicar, de fato, para aprender um idioma, melhor vai ser e você vai em menos tempo conseguir falar, seja o idioma que for. É evidente que alguns idiomas são mais difíceis, outros são menos difíceis, mas sempre dá para aprender. No caso, eu sempre digo, o inglês é um dos mais fáceis de aprender, né, porque ele não tem acento, ele tem muitas facilidades, a gramática é bem mais tranquila que o português. Se a gente comparar inglês com o português ele é bem mais complicado, ele tem muito mais regras, né, do que o inglês. Então, quem está querendo ou começar ou se aperfeiçoar, aproveite esse momento, porque realmente é um momento excelente para poder, mas tem que se dedicar, isso é fundamental. Dedicação, né, a palavra, né? Dedicação é o segredo. Legal, muito bom. E me fala mais um pouquinho aí das suas habilidades, capacidades, o que mais você se desenvolveu aí nessa caminhada toda aí. Eu sei que você é químico também, né? Eu sou químico de formação. Eu fiz química industrial na Oswaldo Cruz, depois de graduado. Eu dava aula já para um rapaz há um tempo, ali, uns 2, 3 anos, e ele fazia mestrado na Unifesp. E ele me falou, mas você é químico, né? Por que você não faz mestrado, né, doutorado? Eu falei, não, eu já me formei faz tempo, né? E tanto insistir, ele acabou me convencendo. Aí conheceu o laboratório e aí eu acabei adentrando na Unifesp, né, e fiz ali o mestrado e o doutorado na área de bioquímica, né, trabalhei com enzimas, e aí isso parece que já faz um tempinho também, foi em 2000 e começo dos anos 2000, pra gente não ficar tão longe assim, mas é uma área muito interessante, é muito, muito rica, né, e pelo menos a gente acaba, de certa forma, indiretamente, né, ajudando a desenvolver um fármaco, a desenvolver coisas, né, para curar doenças, né, para sanar problemas. Isso é muito importante também, né, e faz um bem muito bacana. A gente vê que uma pequena coisinha que a gente faça, né, ela vai mexer uma engrenagem muito grande e, de certa forma, a gente pode ser mais útil para a humanidade, né? Isso é muito importante também. É interessante que dá para agregar, né? Você vai agregando conhecimento que você vai adquirindo, as faculdades que você vai fazendo e todos os cursos, treinamentos que você acaba fazendo, também vai agregando na sua carreira, naquilo que você está querendo, pretendendo a atingir, vamos dizer assim, né? Quais são os seus objetivos e metas aí para você conquistar aquilo que você quer, né? Eu sempre digo, né, que todo conhecimento ele é sempre útil, né? Ele é sempre digno da gente assimilar, porque, querendo ou não, em algum momento, lá na frente, a gente vai acabar entendendo o porquê, ou ele vai ter um papel importante. Hoje eu estava no meu dentista, ele é, lógico, né, ele estudou odontologia, e ele falou que ele teve química, 1 ano na faculdade. E aí o próprio professor de química fala, bom, vocês não vão usar química nunca, mas é bom saber. E, na verdade, esse nunca é muito relativo, porque depende do que você vai fazer na vida. Pode ser que você venha precisar muito de uma determinada matéria ou não. Mas isso é sempre importante conhecer. E quando você faz esse link, né, como você bem colocou, de começar a juntar todas essas potencialidades que você possa vir a ter, né, de conhecer muita coisa, você começa a fazer umas analogias e entende melhor o todo. Isso é muito bacana também. Legal, bem interessante isso. Me veio à mente aqui que você sabe cozinhar, é isso mesmo? Também sou chefe, inclusive já cozinho há mais de 40 anos também, isso eu já comecei antes de dar aula, já cozinhava.
E aí agora eu só me especializei mais, fui fazer um curso de culinária mediterrânea, e aí aprendi bastante coisa agora, né, durante a quarentena, evolui bastante nessa área e comecei a comer melhor também. E aí, me falam quando eu vou poder ir comer alguma coisa, você vai fazer pra gente. Em breve, assim que essa quarentena melhorar, a gente vai comer aí uma massa ou um risoto bem caprichado. Legal, legal. E me fala um pouquinho da habilidade de cozinhar e tal. Tem muito a ver com química, né? Você acaba fazendo processos, vamos dizer assim, bem relacionados à química, né? Fala um É pouquinho. verdade. Na verdade, cozinhar, se você fizer uma analogia direta, é química, né? Você tem ingredientes que você vai misturar e você vai transformar isso, né? Você pega o alimento lá que está cru e vai transformar ele numa nova coisa, vai transformar num prato. E isso justamente tem muito de química, né? E só para dar um exemplo cômico, né? Eu tinha um aluno que ele fazia aulas comigo de inglês sábado de manhã. E um dia ele chegou e trouxe para mim uns cookies, né? Que ele tinha feito. Falou, teacher, eu trouxe para você. Falou, pô, bacana, tal. E pedi a receita, né? Aí ele me deu a receita, e realmente estavam muito bons os cookies. Aí 2 semanas depois eu levei para ele cookies que eu havia feito. Ele falou, nossa, mas maravilha esse cookie. Eu falei, não, é a sua receita, eu só dei uma melhoradinha nela. Eu acabei adaptando algumas coisas, usei um pouco de química e aí transformei a receita, que já era boa, em algo diferente. Na verdade, ele achou que estava melhor. Mas eu não fiz nada que não fosse uma química. Mas a culinária também é uma química, ou seja, misturar ingredientes e transformá-los, né, numa coisa nova. Isso é o princípio básico da química ali. Obviamente que tendo um conhecimento, né? Não adianta misturar coisas que não fazem sentido, que dificilmente vai dar certo, né? Me fala uma coisa assim, o que você já estudou, tudo que você já estudou, o que você fala assim, nossa, isso aqui foi a melhor coisa que eu poderia ter aprendido na minha vida, por exemplo, que tem, sabe, em toda a sua vida, aí se não fosse isso, não fala uma coisa, eu sei que A pergunta aqui, é difícil, Ed. Mas eu sei. acho que o que mais me ajudou a evoluir e entender muita coisa foi a química mesmo. Porque é engraçado, eu quando estava no ensino médio, né, que antigamente a gente chamava de colegial, eu odiava a química. Era a última coisa que eu imaginava em fazer na vida era química. Inclusive a única matéria que eu fiquei de exame no 2º ano do médio foi química. Passei, tudo bem, mas eu odiava. E aí depois eu acabei entrando em engenharia, aí passei para análise de sistemas, me formei, né, em análise de sistemas e aí fui fazer química. Porque aí eu comecei a ver a prática da química, comecei a trabalhar numa indústria química e aí entendi a parte prática da beleza que é você poder entender a química na prática. Então não era aquela teoria chata, né, que é necessária também, mas quando você vê a utilização prática, a transformação das coisas, um produto aparecendo, uma coisa evoluindo, e a química é muito ampla, né, tem assim várias áreas que podem ser utilizadas. Então isso tudo foi, para mim, se você perguntar realmente qual o curso que eu mais gostei, foi o curso de Química, indiscutivelmente. E que mais me ajudou e ajuda até hoje. Bem interessante, você falou que trabalhou numa indústria, é isso? Você poderia Isso. falar o nome da indústria? Eu já... Era uma empresa de tintas, chamava Tintas Luminosas Tilum, que era a empresa do meu pai, e aí eu comecei a trabalhar lá, e aí passei por todos os setores, né, até chegar à diretoria, e foi uma coisa fantástica, né, porque quando a gente vê, exatamente como na culinária, você vê os ingredientes ali, de repente você fala, bom, isso aqui vai virar uma tinta, ou vai virar um pigmento em pasta, vai virar um corante, né? Então essa transformação é muito bacana, aí envolve também temperatura, agitação, aditivos, né? Então você tem reações acontecendo e é muito legal você ver um produto, né, que você olha em cima de uma bancada é uma coisa e de repente você vê ele transformado, né? Então é como olhar para a Coca-Cola e imaginar como é que o cara chega, né, naquele refrigerante, né? Então imaginar toda a química que está envolvida, tudo que tem por trás, a pesquisa, no desenvolvimento, é uma coisa muito, muito fascinante mesmo. É uma coisa que você colocou de ponta aí, eu vou já aproveitar também e falar um pouquinho aí do coaching em si, né, que eu falo bastante isso. Eu falo que é importante, ao momento que você começa a iniciar um conhecimento, seja qual ele for que você escolheu, é importante também você fazer a prática junto, né? Porque a assimilação do conhecimento é muito maior. E quando você só vê a parte teórica, é difícil você vai conseguir ter a absorção que você teria colocando a mão na massa, vamos dizer assim, né? Exato. Mexendo com aquilo e você podendo ver a teoria acontecendo na prática, ou que às vezes a teoria acontece e na prática não está acontecendo, mas você pode melhorar aquele processo, enfim. Isso é uma coisa muito importante também de a gente salientar nessas habilidades e capacidades que, de certa forma, eu falo assim, não adianta você fazer um curso se você não vai agir com aquilo, não vai trabalhar com aquilo, né? Ou não vai exercitar aquilo.
porque senão você acaba perdendo um tempo e você poderia estar fazendo um outro curso que agregaria muito mais o seu conhecimento, a absorção de conhecimento. Então, quando você alinha a sua teoria com a sua prática, você consegue absorver muito mais e consegue alinhar um pouco mais a sua vida, a sua carreira, o que você está decidindo aí tomar de decisões, né? Então, eu já puxei o gancho aí que você estava É dizendo. verdade. Na verdade, eu acho que é fundamental, em determinadas áreas, até às vezes é melhor começar pela prática, né? Para depois vir a entender melhor como seria a teoria. Porque muita coisa, às vezes, na teoria, acaba não funcionando, mas na prática a gente vê que funciona. Então, dependendo da área, evidente, né? Às vezes é melhor começar até errando, né? Alguma coisa, fazendo algo prático, né? E tentando entender a forma, né, como a coisa funciona, para daí sim ter, ou fazer em paralelo, né, ter a teoria e a prática, mas realmente só ter a teoria eu acho que não funciona. A vida é assim, né, a gente precisa passar pelas situações na prática, né, tanto as coisas boas como as coisas más, para entender, para evoluir, para crescer. Então não adianta só ter coisas boas, né, porque aí não haveria evolução nenhuma, e também se tiver só coisas ruins não dá. Então tem que ter um equilíbrio nisso, e realmente isso é a prática. Então é entender, é ter alegrias, ter tristezas, ter momentos, né, de energia muito boa, às vezes energia não tão boa, mas com certeza a gente vai crescendo e evoluindo sempre através da vivência. E a vivência é em geral, tanto na vida quanto nas empresas, né, quanto nas profissões, a gente tem que treinar sempre, né, e sempre estar se atualizando. Isso é muito importante também, né? Falar, sei tudo, né? Ninguém sabe tudo o tempo todo, então tem que ter sempre esse desenvolvimento, seja qual for a profissão, está tentando se atualizar, fazer cursos, né, fazer inovações, então isso é muito importante sempre. Essa é uma coisa importante, interessante aí também sobre emoções, né? A gente lidar e saber lidar com as emoções é um ponto muito crucial também até nos estudos, né? Então, a gente, acho que um dos principais pilares aí para você é importante você desenvolver essa capacidade de lidar com as suas emoções e conseguir equilibrá-las de uma forma que você consiga ter um certa satisfação naquilo que você está fazendo, né? As emoções, Exato. as emoções são importantes, né? Nós todos temos, mas o ponto é a gente conseguir compreender a nós mesmos nessa parte das emoções e saber direcionar nossa com equilíbrio, né, emocional, aquilo que a gente quer ou deseja fazer, né? Isso é muito importante. Você sabe É, que eu lancei um livro há pouco tempo, né? O sim, sim. Profissional da Performance. Nesse livro eu também falo um pouquinho justamente desse desenvolvimento emocional. Mas pode falar, como você se desenvolveu emocionalmente pra gente? Na Quando... verdade, isso é uma pergunta que os jovens costumam me fazer, os adolescentes. E a resposta é bem tranquila, né? Porque basta você viver. Quanto mais você vive, mais situações você passa, mais você evolui. É evidente que eu sou muito diferente do que quando eu tinha 20, quando eu tinha 30, quando eu tinha 40, quando eu tinha 50, e assim vai. E eu acho que hoje em dia, né, a pressão é muito maior do que ela era antes, pelo menos no ambiente, né, empresarial. A gente percebe, né, que as cobranças, é muito mais difícil a pessoa ter esse preparo. Então, como se preparar, realmente, eu acredito que só tendo um profissional que possa, né, amparar, que possa ensinar, ou seja, preparar de certa forma, dando técnicas, explicando, compartilhando, tendo vivências ali para tentar melhorar, porque não é uma coisa simples, não é da noite para o dia. Então, acho que a pessoa ela tem que ir passo a passo, não adianta já querer chegar num cargo de direção sem ter passado, né, por cargos inferiores, sem ter aprendido técnicas, sem entender, né, que como, por exemplo, de repente chegar um juiz com 25 anos, ele passa no concurso e vira juiz. Eu acho que tem que ter uma vivência, tem que ter experiência, né, tem que ter passado por muito mais coisa, não é só a parte técnica, a parte, né, de conhecimento teórico, né, conhecimento mais específico, técnico, mas ele tem que ter também uma vivência, e essa vivência realmente só se ganha com o tempo. É lógico que algumas pessoas, às vezes, podem ter passado por situações, muitas situações diversas, né, e ainda ter uma idade menor, né, serem mais jovens, assim, mas em linhas gerais é o tempo que vai dando essa vivência, né, que vai nos calejando, vai nos preparando. Então, hoje em dia, eu acredito que a pessoa, para ela realmente estar mais preparada, ela tem que ter passado por muitas situações. Essas situações é só individual, né? Cada pessoa vai passar de uma forma, vai aprender de um jeito, mas sempre eu acho que um profissional próximo, né, para auxiliar, para preparar, é uma forma, né, de melhorar esse caminho, né? Interessante. Você falou de adolescentes, né? Os adolescentes buscam essa parte de equilíbrio emocional, é bem interessante isso.
A gente percebe, eu trabalho bastante, né, com adolescentes e é engraçado, porque infelizmente é uma minoria, mas a gente percebe que aqueles que estão já preocupados de fato com o próprio futuro, eles já têm essa preocupação, né, com 13, 14, 15 anos, né, de alguns que já sabem até o que querem fazer, como fazer, quando, onde e por quê. E isso a gente, às vezes, eu também vejo pessoas com entre 20 e 30 anos que estão ainda perguntando, né, como, onde, por quê, e não tem essa meta já definida, né, bem delineada. E eu vejo casos de adolescentes que, até de 14, 15 anos, que eles já estão bem definidos, sabem o que querem, é muito bacana isso. Lógico que é uma minoria, infelizmente, acho que não chega nem a 5% aí desse contingente, né, de adolescentes, mas é fundamental, quando você sabe, né, onde você quer chegar, sabe como chegar, qual o caminho e o tempo que precisa, aí realmente eu acho que ninguém te segura, aí você vai fazer tudo possível para chegar até aquele ponto, né, atingir aquela meta, ter aquele foco bem definido, né? Ou traçar aquela carreira, né? Eu sei que esse momento, né, da decisão de um adolescente aí para realmente decidir a carreira que quer tomar, realmente é um momento crucial, né? Para justamente depois alinhar esses objetivos e metas, né? É importante ter um acompanhamento de um profissional nesse momento também. Poderia até ser um coach também Sim, é vital, porque até de uma certa forma vai acabar evitando uma decepção, né, uma desilusão mais para frente, né, a pessoa fala, eu vou ser advogado porque meu tio é advogado, porque meu pai é advogado. Não, tem que ver se você quer ser advogado, se você de fato leva jeito, se você gosta disso, né, então ter o acompanhamento, né, de um coach, um acompanhamento de um psicólogo, de alguém que vá fazer uma orientação vocacional, tudo isso é muito, muito importante. Como nós temos essas ferramentas hoje, então o ideal é utilizá-las, né, porque antigamente quase não se tinha, eram pouquíssimas, né, pouquíssimas ferramentas que a gente podia utilizar. Hoje, como já temos essas ferramentas, o ideal é tentar usar todas para facilitar ao máximo e evitar ao máximo também uma desilusão adiante, né? E você falou importante, hein? De os adolescentes perceberem exatamente o que eles querem, não o que os outros ou os amigos estão querendo, né? Exato. Na verdade, você tem que alinhar com você aquilo que você realmente quer aprender, o que você quer desenvolver. E você descobrindo isso fica mais fácil e você vai fazer uma coisa que você gosta, né? Tem que fazer uma coisa que você sente bem fazendo, não porque aí você nunca vai trabalhar, né? Você vai sempre ter prazer naquilo que você está fazendo, então vai ser uma coisa que você faz com amor, aí a recompensa vai ser muito maior sempre. Legal, Pandolfo. Estou já indo para o encerramento aí, temos mais Você manda. Aí. Mas eu agradeço aí pela sua participação aí na live. Eu acho que um pouquinho aí que a gente pôde passar e, né, podemos passar aí para os nossos seguidores aí do Instagram. Eu acho que é vital aí em todos os sentidos e eu sei que vai ficar por uma eternidade essa nossa live. Gostaria de deixar algumas palavras, fique à vontade aí para a gente fazer uma ferramenta. Queria agradecer pelo convite, realmente fiquei muito contente. Muita gente me perguntou se ia ficar gravado, porque não ia poder entrar no horário. Eu falei, olha, eu acho que fica gravado, depois eu vejo com o Ed, mas quem não pôde assistir, porque eu sei também que o horário às vezes, né, atrapalha, porque parece que não, mas tem muita gente que faz muita coisa nesse horário. Eu mesmo acabei de sair de uma aula, eu dei aula até às 8h10, e aí tomei rapidinho uma água para me preparar também, e tenho já um outro compromisso depois, daqui a pouco. Mas não se preocupem, porque eu acredito que quem não assistiu, né, depois pode assistir o gravado, ou também, de repente a gente marca um capítulo 2 da live e faz uma sequência, porque tem muito assunto. O que não falta aqui é assunto para a gente conversar, né? Mas realmente agradecer a participação de todos, agradecer ao Ed mais uma vez também, e estou sempre à disposição para poder ajudar a todos e tentar fazer nesse mundo um lugar melhor, hein? Obrigado, Pandolfo, pelo carinho seu aí, por tudo. Eu que que agradeço. Pode trazer pra gente. Vamos sim, futuramente aí fazer uma outra live, será um prazer. Chama você me chama agora para o seu canal. Vamos fazer, vamos comer um espaguete. Isso, ó, tá falando, já tá marcado. Valeu, fica com Obrigado, Ed. Obrigado. Boa noite a todos. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.